a gente ver o que Deus quer falar com a gente. Glória a Deus. E é preciso a gente abrir o nosso coração para a gente entender o que Deus está falando. Amém? Pastora, às vezes eu quero ver esse milagre de Deus, coisa grande acontecer na minha vida. Às vezes você está orando. Eu já orei. Por que Deus, parece que Deus não responde a minha oração? Gente, vamos dar um pouquinho lá no livro de Marcos 16. Glória a Deus. Marcos 16. Lá no livro de Marcos 16. Agora, pessoal daí do Face, a gente está no Face e no Instagram. Glória a Deus. Agora a gente vai passar mais um vídeo para o Instagram. O negócio é a gente fazer o possível, lutar para a palavra alcançar o máximo de pessoas possível. Eu até falo aqui que às vezes a pessoa tem redes sociais, né? Gente, isso aí não é reforma da igreja, não. Isso é uma coisa que Jesus mandou fazer. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Ele mandou a gente repartir o pão. No dia do juízo, gente, vai tanta gente decepcionada quando chegar lá, cadê o meu livrinho? Mas cadê só isso que eu tenho de obra? A pessoa não fez nada para Jesus. E eu acho assim, uma pessoa vivia a vida toda dela sem servir a Jesus, é uma vida em vão, gente. Por mais que você conquiste casas, bens materiais, é uma vida vazia. Você não construiu nada no reino do céu. Então, às vezes a pessoa, pastor, mas eu não prego, mas não custa nada sei lá e compartilhar o vídeo. Às vezes tem um amigo seu, que não é o meu amigo, o seu filho, está precisando ouvir aquela palavra. Você não posta, então fica só para você. Você entendeu? Você não divulga a palavra. Lá no livro dos Atos dos Apóstolos dizia que os discípulos oravam e saíam daí cheios do Espírito Santo e divulgavam, e a palavra crescia cada dia. Eles iam para frente, entendeu? Vinha afronta, vinha açoite, vinha mas não sei o que, mas nada parava eles. O negócio deles era pregar. Entendeu? Levar as boas novas. Mas às vezes a gente não tem esse interesse de ganhar almas para Jesus. A gente está só preocupado aqui embaixo. Não, eu tenho que fazer isso. Irmão, Deus, Ele é galardoador dos que o buscam. Então Deus, Ele quer cuidar de você, cuidar da sua família, realizar os seus sonhos, mas é só isso. E o seu interesse de fazer alguma coisa por Ele, para Ele, por meio dele, como é que fica? Às vezes a gente não entende Deus, a gente está só pensando só aqui embaixo. Não, Deus, eu quero uma casa própria. Deus, eu estou cansado de andar a pé. Deus, não sei o que, mas para Ele. A gente está preocupado em ganhar algo? A gente está preocupado em fazer a obra de Deus? Está preocupado porque tudo que a gente tem aqui na terra, glória a Deus, aleluia, uma bênção, mas vai ficar aí. A gente não vai levar isso não. Porque a gente vai levar nossas boas obras, almas que a gente está ganhando, pessoas que a gente está evangelizando, uma oração que você faz pelo seu vizinho. Tem gente que o vizinho está quase morrendo, a pessoa não convida o vizinho para ir na igreja. Tá mal, o SAMU já foi lá 2 vezes pegar, já levou para casa de novo, mas a pessoa não oferece. Você quer que a gente converse lá com a pastora para vir fazer uma oração, tá? A pessoa não fala nada, não evangeliza. Gente, a gente tem que acordar. Quem nós somos? Nós somos cristãos. O cristão tem que falar de Jesus. Você já viu um cristão que não fala de Jesus? Ela tem vergonha de coisa que está errada. A Bíblia diz que os tímidos não herdaram no meio do céu, é por causa disso mesmo. Você não evangeliza, você não faz nada. Nós temos as nossas sonhos, Deus quer realizar, mas a gente tem que fazer alguma coisa para Ele, o reino de céu, para ganhar almas.
você sabe pelas atitudes da pessoa, gente. Você está vendo que a pessoa ainda não conhece Jesus profundamente. Você entendeu? Eu tinha uma irmã aqui na igreja que eu ficava até meio cabreira de falar com ela, sabia? Teve uma hora que eu fiquei meio cabreira, porque eu sempre me dou com todo mundo, conversa comigo, todo mundo. Só que a irmã, uma hora ela falava comigo, outra hora ela não falava. Uma hora ela falava comigo, outra hora eu deixava falando sozinho. Sabe o que é isso? Isso é um espírito que age na pessoa, entendeu? Ela não é bipolar, não, é um espírito que age nela. Que é estranho, hoje eu estou brincando com você, estou falando com você, amanhã eu viro a cara para você. O que tem em mim? Seu Espírito Santo, é uma coisa estranha que age na minha vida. Quer dizer, isso não deixa a minha família se converter, gente. Aí tinha essa irmã aqui na igreja, de uma hora ela falava comigo, eu estava do nada, eu deixava ela sozinha. Não era só eu, nas outras irmãs da igreja também. Pastor, tem dia que a gente não está legal, irmão. Mas já pensou no meu dia mal, o dia que eu não estivesse legal? Você acha que eu não tenho esses dias? Hã? Você já pensou vir a cara para você deixando sozinho? Porque eu estou no meu dia mal? Como que você ia se sentir? Hã? Poxa, é esquisito, né? Você já falou com uma pessoa que te deixa muito sozinho? Hã? Não, eu estava no meu dia mal. Você, pastor, não está legal, não. Pastor, não está dura, não. Deu alguma coisa na pastor esquisito. Você está entendendo? Gente, tem coisa que acontece na nossa vida que a gente está vendo que não é normal. Porque às vezes nós passamos luta, todos nós passamos luta. Não tem ninguém que não passa luta. Só que você não tem culpa da minha luta. Está entendendo? Você não tem culpa que eu estou meio triste hoje, que deu alguma coisa errada na minha vida. Como é que eu vou descontar em você? O que eu estou passando, você está entendendo? Se eu estou passando uma luta, sabe o que eu tenho que fazer? Eu tenho que orar, mas eu não vou desfazer das pessoas, principalmente uma pessoa que nunca me fez nada. Você nunca me fez nada, só porque eu estou chateada da vida, não dou conversa com você, não. Você tem que ver quem é que comanda a sua mente, gente. Não é normal, você tem que pedir a Deus, meu Deus, me ajuda. Tira esse espírito da minha vida, do meu coração, isso não é normal. Você fica chateado com outra à toa. Você não fez nada, a outra já está de bica com a outra. Não, tem que parar com isso, né, de Deus. Você está entendendo? É assim que funcionam as coisas. Então, vamos lá. A gente precisa entender o que Deus está falando, a linguagem de Deus. Glória a Deus, Deus quer ajudar a gente, mas a gente precisa entender Deus. Oi, meu amor. Tá bom, meu amor. Obrigada, tá? Agradece ela lá. Então, lá no Marcos 15, pastor, por que às vezes eu oro e o negócio não acontece? Olha só, vamos lá. Marcos 16, lá no versículo 19. Marcos 16, 19. Glória a Deus. Jesus, gente, preste atenção. Jesus não chamou ninguém com sofrimento, sabia disso? Jesus chamou a gente para paz, para ser feliz, para ter saúde, a sua família ser salva. Pastora, mas como é que a gente faz para acontecer isso? Em primeiro lugar, a gente tem que ter um coração limpo com Deus. Bem-aventurados, limpos de coração, que verão a Deus. Se você tem alguma coisa na sua vida, você sente que não é legal, você tem que lutar para se desfazer daquilo ali. Seja um ódio, seja uma mágoa, seja uma mentira. Você entendeu? Outra coisa que às vezes eu sempre costumo falar aqui, às vezes você, na intenção de ajudar um parente seu, o que você faz? Você fica atrás da pessoa, repreendendo a pessoa. Jesus já falou, você não fazer isso. Se passar 10 mil anos, Jesus vai falar,
vai ajudar a pessoa a se converter. E isso atrapalha a sua intimidade com Deus. Por quê, pastor? Porque o que Deus está falando sim, é sim. O que Deus está falando não, é não. Entendeu? Se eu desobedeço a Deus, isso atrapalha a minha comunhão com Deus. Entendeu? Então, se Deus está falando não, é não. O que você vai fazer? Você viu uma coisinha errada dentro de casa? Vai orar. Ora, repreende aquele mal. Eu estou falando um negócio que eu vivo sim. Você está entendendo? Se eu ver um negócio que não está esquisito, eu não, toda hora, não adianta você fazer isso. Você não converte a pessoa e atrapalha a sua comunhão. Daqui a pouco, pastor, por que atrapalha? Porque tem um espírito, gente. Se deixar, ele vai focar na sua visão espiritual. Você já não está vivendo a sua vida por Deus. Você vai ficar focando só naquela pessoa. Cada passo daquela pessoa você está, não, fez errado, fez certo. E julgar já é errado. E a Bíblia diz, não julgueis para não ser julgado. Você quer ajudar aquela pessoa? Vive em comunhão com Deus. Aí você vai orar, vai amarrar aquele demônio, e o demônio vai te obedecer e vai sair. E se você falar com Deus, eu quero que o Senhor mude essa pessoa, que o Senhor mude o coração dela, que o Senhor ajuda ela a ser assim, assim, assim. Ele vai te ouvir, porque ele disse, se vós estiverdes em mim, e minha palavra estiverdes em vós, pedireis qualquer coisa que será feita. Então, se você está em comunhão com Deus, você vai pedir a Deus, Senhor, abre o olho dessa pessoa, desperta essa pessoa, e Deus vai fazer. Não precisa ficar andando atrás dela. Entendeu? Repreendendo a pessoa. Nossa luta não é carne e sangue, gente. As nossas armas da nossa milícia não é carnal. Você tem que prestar atenção nisso. Sabe uma coisa que os cristãos são muito distraídos, que eu já reparei? Vou te explicar. Deus tirou você do mundo. Lá no mundo você fazia um montão de coisa errada. O diabo usava você para fazer um montão de coisa errada. Igual eu, quando estava lá no mundo, o diabo usava para beber, usar droga, né? Fazer um montão de coisa errada. Deus tirou você de lá. Tirou, te libertou. Só que você precisa entender que o diabo não desistiu de você. Enquanto você estiver aqui na terra, ele tem uma esperança de voltar para a sua vida. Ele vai tentar voltar. Por isso, ele vai procurar uma entrada. Ele vai procurar uma brechinha. Por isso que Jesus disse assim, não deixe lugar ao diabo. Não é para você dar lugar a ele, porque ele vai tentar voltar. Ele não desistiu de você. Aí ele não consegue jogar você nos vícios, nas drogas, na bebida, na prostituição. Ele vai tentar de outro jeito, em pequenas coisas. Porque a gente precisa entender que talvez eu ou você não conheça a Bíblia toda. Por exemplo, eu já li muitas partes da Bíblia, mas eu ainda não li a Bíblia toda. Talvez você, não sei se você já leu. Só que o diabo, ele conhece a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse. Você vê lá que no livro de Daniel, quando eles queriam destruir Daniel, sabe o que eles fizeram? Procuraram em Daniel algum vício ou culpa. Para quê? Alguma coisa que pudesse derrubar ele. O diabo procura em você um vício, uma concupiscência, alguma coisa que ele possa entrar. Está entendendo? Aí procurou nele algum vício, porque a pessoa às vezes pensa que vício é normal, né? Não estou falando só de vício de bebida, não. Existe vício de pornografia, vício de celular, vício de internet. Existe outro tipo de vício também, entendeu? A pessoa pensa que é normal, não. O Senhor, lá no livro de Provérbios 6, ele está falando que uma das coisas que Deus odeia é pensamentos viciosos. Isso é viciado na cabeça, entendeu? Isso também atrapalha um pouco, porque tem gente, por exemplo, que é tão viciado, não estou falando que é pecado você usar um celular, que é pecado você ver uma televisão, não. Mas você ficar focado o tempo todo naquilo ali, a sua vida está passando. O que você está fazendo para Deus? Você está entendendo? As igrejas não é mais como era antes. Não é. Antigamente os jovens, às vezes, passavam o dia todo dentro da igreja. Fazendo o quê? Ensaiando louvor, o outro ensaiava música, o outro ensaiava palavras. Você está entendendo? Os jovens eram tudo batizados, cheios de Espírito Santo. Hoje em dia
Não é pecado você ter aquilo ali, mas você ser viciado naquilo ali. A única coisa que não é pecado você ser viciado é Jesus. Porque a Bíblia diz que você vos embriagueis com o Espírito Santo. Ele não é pecado, você pode se embriagar à vontade. Agora, fora isso, fica meio complicado. Porque tira o foco, tira a sua comunhão, você não se dedica a Deus como deveria se dedicar. Então, ele procura o quê? Um vício ou uma culpa, alguma coisa que ele possa entrar. Se ele não achar, o que ele falou lá no livro de Daniel? Vamos procurar então alguma coisa que a gente possa acusar na lei do seu Deus. Se ele não achar isso em você, ele vai procurar alguma coisa na palavra para derrubar você, alguma coisa que você atropela na palavra. Você entendeu? Ou por exemplo, assim, obedecer os seus pais no Senhor, isso é um mandamento? É. Aí o diabo não consegue fazer você beber, se prostituir, ele vai tentar fazer você desonrar sua mãe e seu pai, ele vai fazer você desobedecer. É a maneira que ele tem de derrubar você na lei de Deus. Você pensa que isso não tem nada a ver, mas é um pecado. As mulheres, Jesus mandou as mulheres ser o quê? Suprimir seu marido. Aí ele não consegue fazer a mulher xingar, não consegue fazer a mulher beber, vai fazer ela se irritar lá com o marido lá, querer dar exórdio, quer dizer, pulou por cima da palavra. Estão entendendo? Não tem como fazer você beber, fumar, vai tentar jogar você contra o seu pastor, contra a sua pastora. Você lembra da Miriam? E às vezes a pessoa pensa que, graças a Deus eu não pequei porque eu não falei nada. Você sabia que pensamento é pecado? Eu ficar pensando mal de você, julgando você na minha mente, isso é um pecado. Está entendendo? Aí eu vou para casa e fico em casa, como pastor, sei lá. Eu acho que o pastor está errado fazer isso, fazer aquilo, fazer mais não sei o que. Irmão, eu estou pecando. Na mente, mas eu não estou, isso é um pecado. Você vê que você se sente esquisito. Porque o diabo está falando com você, você está concordando com aquilo ali. Você entendeu? Então o diabo, ele vê que a pessoa não vai cair mais lá fora. Ele vai querer usar. Aí tenta jogar você contra o irmão dentro da igreja. Usa um irmão dentro da igreja para te olhar com cara de nojo, que é para você ficar chateado com o irmão. Tudo isso. Piada, entendeu? Onde será que caímos diz bem? Tudo isso é pecado. Porque meu pastor falou quando ele entrou na igreja, que ele ainda não era convertido, tadinho, ele entrou na igreja, ele bebia, fumava, alcoólatra. O diabo botava isso na cabeça dele. Ele vai ficar dando meu dinheiro com o pastor, mas ele gastava, ele falou, mas eu gastava tudo na porta da barraca, mas na igreja eu não dava. Aí ele disse assim, o diabo fazia eu pensar isso, ele contando testemunho, que quando eles iam lá, o pessoal vinha pegar aquelas sacolinhas da oferta, que ia para o escritório, com a obreira, né? A obreira levava da colheita, eles passaram na mente dele, ele falava assim, lá vai o dinheiro para o escritório dividir por fim. Você está entendendo? Isso é pecado, gente. Claro que o pastor, isso aí, está contando essa época, ele não era convertido ainda, né? Porque estava começando a ir para a igreja. Agora ele não pensa mais desse jeito. Mas isso tudo é pecado. Está entendendo? Aí meu pastor com um carrinho melhor, com um perfuminho melhor lá. Diz. Tudo isso é pecado, gente. Você está entendendo? Você não sabe nem de onde está vindo aquilo ali. Digna o obreiro do seu salário, gente. Deus cuida bem das pessoas. Serve aí. Glória a Deus. Então a gente tem que vigiar muito. O que a gente pensa, o que a gente fala. Por isso que Davi, sabe o que Davi pediu? Senhor, que seja agradável diante de ti a meditação do meu coração. O que é a meditação do meu coração? É os pensamentos, porque lá no livro de Mateus está escrito ali que do coração vem os maus pensamentos, tal. Então, é a meditação do coração, o que você pensa. E ele pediu que seja agradável a ti a meditação do meu coração e as palavras da minha boca. Eu não posso ficar o dia todo pensando mal dos outros. Isso também é um pecado. Eu não estou falando, mas estou pensando.
Eu até falei que a Natasha, né, em nome de Jesus Cristo, eu profetizo que eu vou ter um tempinho, né, de ler aquele livro da Joyce Meyer, Campo de Batalha na Mente. Você tem que passar a controlar sua mente. Você entendeu? Nem tudo que você pensa está certo. Às vezes você pensa uma coisa de alguém, que aquela pessoa não é nada disso que você está pensando nele. A pessoa às vezes está com uma cara meio amarrada, ou sei lá, está com raiva da pessoa. Está chateada contigo, não tem nada a ver contigo. Às vezes é um problema que a pessoa está passando na vida dela. Você entendeu? Tudo isso a gente tem que vigiar. Então ele está falando aqui, vamos lá. Ele está dizendo assim: ora, o Senhor, depois de ter lhe falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus, não é isso? E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes. Olha só, presta atenção. Cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Amém. Pastor, o que significa isso? Deus só confirma quando é a palavra dele. Aí você fica assim: por que eu oro e Deus não me responde? Porque você tem que ver se você está orando é sobre a palavra de Deus. Como por exemplo, a doença. Às vezes você está orando a Deus pedindo: Jesus, eu queria me cura, eu já estou assim tantos anos, eu não aguento mais sofrimento, até quando que eu vou ficar assim? Às vezes você está fazendo uma oração a Deus que não é de acordo com a palavra dele. Pastor, não é de acordo com a palavra dele para ele te curar, não. Você precisa entender que lá no livro de Isaías 53, versículo 4, está escrito que verdadeiramente o Senhor já tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, elevou sobre si, e por suas feridas nós já fomos sarados. É como o meu pastor pregou lá, acho que foi ele estava orando quarta-feira passada. Existe uma promessa. Qual é a promessa? Uma promessa é uma coisa que ainda não se cumpriu, ainda vai se cumprir. Como por exemplo, Jesus disse assim: eu vou para o Pai e voltarei, né? Ele já voltou? Não, isso é uma promessa, ainda vai acontecer. E existe a declaração de um fato que já foi feito. Já esse versículo diz que Jesus já levou as nossas doenças. Isso não é uma promessa, isso ele já fez. Está entendendo? Isso não é que ele vai fazer, senão ele ia dizer: verdadeiramente eu vou levar as suas doenças. Não foi isso que ele disse. Verdadeiramente ele tomou sobre si e levou as nossas enfermidades, as nossas dores. Pastor, o que significa isso? Significa que isso já é uma coisa que já foi feito lá na cruz. Há mais de 2000 anos atrás, Deus pegou as doenças de todas as enfermidades, toda a humanidade, colocou nas feridas de Jesus. E ele levou naquela cruz. Por isso que está dizendo que pelas suas feridas, que é pisadura, né, fomos sarados. O que significa isso? Você já foi curado. Você tem que mudar o jeito de pensar. Você não pode pensar: eu sou doente e preciso de uma cura. Você tem que pensar assim: eu não sou doente, eu não tenho doença, minhas enfermidades Jesus já levou. Isso não é meu. Pai, isso não é meu. Não aceita esse mal no meu corpo. Com suas feridas eu já fui sarado. Tira, arranca isso de mim. Isso não vai voltar mais. Você vai entender que você já foi curado. Agora, se eu não concordo com Deus: Senhor, eu estou doente, eu estou mal, estou quase morrendo. O Senhor sabe, né, que eu sou fraco. Irmão, você tem que parar com isso. Você está falando coisa que não é a palavra. Deus só confirma a palavra. E ele disse assim: como andar com dois juntos se não estiverem de acordo? Eu tenho que concordar com Deus. Se Jesus
falou que já levou as minhas doenças, eu já fui sarada, eu tenho que falar o quê? Pelas feridas de Jesus eu já fui sarada. Em nome de Jesus eu não tenho mais esse mal, Senhor. Estou repreendendo isso na minha vida. Porque uma coisa que a gente tem que vigiar muito é cristão que fala derrota. Gente, isso é fatal na sua vida. A morte e a vida está no poder da língua. O que você fala acontece. E Deus, ele está vendo aqui que ele só confirma o que? A palavra dele. Se for a palavra dele, ele vai confirmar. Se não for, você vai ficar esperando a confirmação toda a vida, não vai ter aprovação de Deus. Tem gente que ora, Deus me livre, aquela pessoa lá já está usando ela contra mim, e que não sei o que, mas você ora pela pessoa com raiva da pessoa. Nunca vai ter a aprovação de Deus. Dele confirmar a palavra, porque Deus mandou você amar os seus inimigos e orar pelos que perseguem. Você está com raiva da pessoa, com ódio. Você vai orar cheio de raiva. Gente, Deus é santo, você tem que limpar seu coração, pedir perdão, perdoar a pessoa. Você está entendendo? Funciona desse jeito. Outra coisa preste atenção, às vezes a pessoa fica meio cansada, pastor, eu fico meio cansada porque eu já orei. Eu não entendo. Eu uso a palavra de Deus. Mas por que o negócio não protege de jeito nenhum? Para as coisas acontecerem, gente, você não pode estar na carne, numa religiosidade. Você tem que realmente crer. Você está entendendo? E aceitar o que Deus fala, que muitas pessoas, às vezes, vai para a igreja, ouve a palavra, infelizmente acontece isso. Não é todas que aceitam. Você dá aleluia, glória a Deus, mas ela sabe. Aí daqui a pouco a bota TikTok, meu Deus, que palavra! É aquela que ela recebeu na igreja, ela já esqueceu. Entendeu? Mas como é que você sabe que a pessoa recebeu mesmo a palavra? Quando ela obedece. Esse é o sinal que a pessoa recebeu mesmo. Ela sai dali e ela não vou botar isso em prática, porque Jesus entrou nela. Mas enquanto ela ouvir, continuar do mesmo jeito, ouvir, continuar fazendo a mesma coisa, ouvir e não mudar, Jesus não entrou nessa pessoa. Então é preciso mais do que simplesmente ouvir. Vamos lá no livro de João, Evangelho de João. Evangelho de João 3. Glória a Deus. Às vezes você pensa, mas eu sou tão santo, eu oro de noite. Meu Deus, eu nem pedi o cabelo, Senhor, para ficar em santidade. Não é isso que é santidade, não. Santidade é você obedecer a Deus. Você pode se arrumar, pode comer seus churrasquinhos, pode passear. Tem gente que só vive dentro de casa. Só vive dentro de casa. Você não sai, bota meu nariz para lá de fora. Que isso é santidade. Isso não é santidade, isso é prisão. Porque Jesus te chamou para liberdade. Entendeu? Você não vê os discípulos do nariz tudo lá de dentro das casas, não. Os discípulos saíam, fumavam, tomavam banho de mar. Lá, eu bebi água de coco, de amigo, entendeu? Você é livre, você não é um prisioneiro, só que você precisa ser livre de tudo, livre tanto na sua liberdade física, como também livre do pecado. Você está entendendo? Não é pecado você ir lá na praia, não é pecado você ir no shopping, não é pecado você passear. Você entendeu? De vez em quando até a gente tem que fazer isso, porque senão bota lá o ventilador lá funcionando de noite. Você nunca bota um óleo no ventilador, uma hora tem que botar um óleo, entendeu? Tem que dar uma renovada. Então, de vez em quando você tem que distrair sua mente. Não é só trabalho, problema, responsabilidade, daqui a pouco começa a dar um pano lá dentro. Você tem que distrair sua mente, tem que passear um pouquinho. Você está entendendo? Isso não é pecado. Desde que você vá para o seu coração limpo. Você não está fazendo mal a ninguém, está desejando jogando praga em ninguém. Você está lá na praia.
baixinho, mas você não odeia ninguém, não tem ninguém preso no seu coração. Você entendeu? Até Deus vai estar com você. Eu quando passei assim, às vezes eu passei com a minha família, então eu não falo, sabe? Porque tem que ter uma maturidade espiritual para você entender. Entendeu? Senão a pessoa não entende, porque eu sei que o pastor está falando. Mas eu vejo que Deus está comigo lá, entendeu? Olha, ai, Jesus, só estou aqui pertinho de vocês, tá? Passeando com vocês. Eu convido Jesus para passear comigo, gente. Senhor, vamos passear comigo. Quero que o Senhor vá lá comigo, esteja com a gente lá o tempo todo. Entendeu? Você não está fazendo nada de errado, irmão. Agora vê lá o que você vai fazer, né? Vou pro hotel, vou chamar Jesus para ir comigo. Faz isso não. Aí você não vai um problema na sua vida. Você nem deve ir. Aí quem vai contigo é outra coisa. Não está entendendo que está te acompanhando, não tem nada a ver com Jesus. Vigiar isso aí. Entendeu? Eu chamo porque eu sei o que eu vou fazer lá. Não vou fazer nada de grave. Venha ofender, né, a santidade de Deus. Glória a Deus. Então, vamos lá. O novo nascimento, capítulo 3, não é isso? O novo nascimento. Acharam aí, gente? Está escrito assim, ó. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Gente, é isso que eu queria que vocês entendessem, pelo amor de Jesus Cristo. Abre o coração para vocês entenderem. Esse homem era um fariseu. Pastor, o que é isso? Ele não era um pobre pecador, precisando de salvação, não. Ele era um religioso. Ele era uma pessoa religiosa. Na mente dele, ele servia a Deus. Vai ver que desde pequenininho, porque os fariseus só serviam desde pequenininho, sendo criado na palavra. Só que ele não conhecia Jesus. Gente, está cheio hoje em dia. Você vai na igreja, ouve a palavra, louva, solta a voz, mas não conhece Jesus. Pastor, como é que a gente sabe que a gente conhece Jesus? A gente vai aprender aqui. Como é que você sabe que você conhece Jesus? De verdade, entendeu? Então esse homem, ele era um homem, mas ele era religioso. Não era uma pessoa lá, não, era religioso. Igual a Lídia. Lídia, ela ia para a igreja, ouvia a palavra, servia a Deus. Só que ela não conhecia Jesus, ela tinha o coração fechado. Não conseguia entender o que o Paulo dizia. Você entendeu? Deus teve que abrir o coração dela. E esse homem, vamos lá, Nicodemos, príncipe dos judeus, não é isso? Ele era príncipe dos judeus, que era considerado povo de Deus, né? Judeus era considerado, ele era príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus. Pastor, por que ele foi ter de noite com Jesus? Irmão, existe gente que leva a religiosidade a sério. Existem pessoas que elas não estão preocupadas com a salvação, elas estão preocupadas com status, com reconhecimentos. Você está entendendo? Com cargos. Ele não queria que o pessoal lá, aonde ele estava, tinha muitos deles que eram contra Jesus, achavam que Jesus era um impostor. Aí o que ele fez? Ele foi de noite, falou assim, não, porque se ele ver, vai me queimar, entendeu? Também a pessoa está mais preocupada com a aparência, né? Com a aparência dele diante dos outros, né? A imagem dele diante dos outros, que é a salvação. Então ele, o que ele pensou? Vou de noite, que é para ninguém ver que eu estou lá, vai, né? O pessoal veio que eu estou lá interessado que Jesus está pregando. E já aconteceu isso aqui, sabia? Veio uma mulher uma vez, porque o Naamã, gente, ele também era um general. E o Naamã, quando foi lá para ser curado da lepra,
Eu acredito que por isso que Deus mandou ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Sabia que aquele mergulho era um ápice profético, de profecia? Pastor, por quê? Tipo assim, na mão, para você subir, você tem que descer. Beleza? Tem que descer, porque mergulhar é assim, né? Você desce, depois sobe. Você desce, depois sobe. Aquilo é um ato profético, a gente tem que descer e se humilhar, porque tem gente que é marrento, cada posição da pessoa. Tem um dinheirinho, tem um carro, ela se acha até que não precisa de Jesus. É um orgulho que está na pessoa. Gente, quem que não precisa de Jesus? E uma vez veio aqui na igreja uma pessoa que tinha um carrozinho elevado, conhecida, né? Postando o nome. Ela veio pelo cantinho ali, ó. Para no canto da parede assim. Eu falei, o que foi? Você pegar para escolher. Não, pastor, aqui. Eu vim pedir uma oração à senhora. Mas desse jeito, você cadastrar ela, não sei o que é. Porque eu não quero que ninguém me veja aqui, não. Mas por quê? Por causa do carro dela, não sei. Ih, vai ter doutora fulano de tal, lá na igreja, você está entendendo? Porque eu pedi uma oração só para alguém não diga que ninguém me veja, não. Aí eu olhei por ela, eu falava, né? Então tem gente que às vezes não é abençoado por causa do orgulho. Você entendeu? Às vezes a pessoa tem um carrozinho, tudo, a pessoa se acha muito importante, e com Deus não funciona isso. Deus exalta aqueles que se humilham, que são humildes diante dele. Os humilhados serão exaltados. Entendeu? Quanto mais você descer, mais Deus te levanta. Entendeu? Agora com Deus não funciona o orgulho. Esse aqui deixa eu ver. Ele tinha aquela curiosidade, sabe? De conhecer Jesus, mas ele não queria queimar o filme dele diante dos fariseus. Entendeu? Não, já pensou? Ver o príncipe Nicodemos, príncipe dos judeus procurando Jesus, dando um escondidinho de noite. Entendeu? Mas isso assim, ó. Este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, significa mestre. Bem sabemos que és mestre vindo de Deus. Ele já tinha percebido isso em Jesus. Pastora, como? Pelos milagres que Jesus fazia. Sabe por quê? Ele era príncipe dos judeus, gente. Ele cresceu lá no meio dos judeus. Ele era, sabe, era fariseu, tinha sacerdote, tinha saduceu, mas tinha muita gente religiosa do lado dele, né? E que ninguém fazia aqueles sinais, aqueles prodígios que Jesus fazia. Você percebe, gente, que quando é uma religiosidade, quando o negócio é sério com Deus. Porque quando as coisas é séria com Deus, acontece um milagre. Quem estava aqui quarta-feira, terça-feira à noite? Levanta a mão. Estava aqui terça-feira. Você viu aquela menina que chegou aqui de Juju, que é o Graciela? Tu viu como é que ela estava ali? Você viu que eu fiz a oração por ela? O que aconteceu? Isso é religiosidade? Você está entendendo? Não é mágica? Não é mágica, gente. A coisa com Deus funciona. Você está entendendo? Religiosidade, você ia ficar ali pulando 2 horas, 3 horas e continuar a mesma coisa, até piorar. Se não pegasse você também. O negócio até pula, já está de gracinha, eu vou pular para você também. A coisa é séria. Entendeu? Então a gente vê que o negócio não é uma brincadeira. Percebe? Então o Nicodemos, ele viu que lá no meio dele tinha um montão de religiosos, sacerdote, mas não acontecia nada. Mas quando ele viu Jesus, viu os milagres, prodígios, não, só pode ser de Deus, senão não aconteceria essas coisas. Aí o que aconteceu? Vamos lá. Ele disse: porque ninguém pode fazer esses sinais
nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Por quê? O Nicodemos queria ver. O Nicodemos, ele queria experimentar aquilo ali que Jesus tinha. Poxa, ele era príncipe e não viu. Ele era fariseu. É claro que ele queria orar lá, o enfermo ser curado, aquele que não andava voltar a andar. Ele queria ser usado assim, mas como se ele ainda não tinha nascido de novo? Ele queria ver milagres, prodígios, mas como se ele não nasceu de novo? É isso que eu estou te dizendo. Às vezes você quer ver, pastor, eu quero ver milagres na minha vida. Eu oro, eu quero ver acontecer coisas grandes, mas para isso você precisa nascer de novo. Ele está falando, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. E quando fala o reino de Deus, não é que você não nasceu de novo, você não vai ver Deus quando chegar no céu, não é isso não. O reino de Deus começou já aqui na terra, gente. O reino de Deus já é aqui embaixo. Pastora, como que você sabe? Lembra quando Jesus pregava? O que ele falou? Vai e dizer, é chegada a voz do reino de Deus. Então o reino de Deus já é aqui na terra. É você conhecer Jesus já aqui embaixo, você ter uma intimidade com Deus, você abrir a boca, as coisas acontecer, você profetizar, o negócio acontecer, você abrir a boca, o diabo sair. O reino de Deus é a gente reinando como reis e sacerdotes aqui na terra. Não é esperar chegar lá em cima. Ver o reino de Deus é você ver a sua família sendo convertida, ver a sua família sendo liberta, ver os seus milagres acontecendo, ver as bênçãos de Deus na sua vida, ver a saúde, a prosperidade. Esse é o reino de Deus. E ser cheio do Espírito Santo. Você está entendendo? São coisas que Jesus comprou lá na cruz para a gente viver aqui na terra. É igual prosperidade, né? Prosperidade, Deus fez uma promessa de prosperidade. Me explica. Para você viver aqui na terra, e lá no céu você não vai precisar disso. Deus quer que você prospere, mas pastor, por que eu fico aqui? Porque você precisa, nascer de novo para você ver o reino de Deus. E o novo nascimento, pastor, o novo nascimento é ser batizado com o Espírito Santo? Não, você está confundindo tudo. Ser batizado com o Espírito Santo é você receber o dom de Deus, entendeu? O dom do Espírito Santo. Nascimento, novo nascimento, é simplesmente você ser recriado na palavra. É quando você aceita o que Deus fala, de uma tal maneira que Deus pode recriar você. Você se torna uma pessoa como Paulo. Ele disse assim, já não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Você é uma pessoa do Senhor na palavra. Você está entendendo? Você é uma pessoa obediente, que Deus manda, você vai lá e faz. Deus manda, você vai lá e faz. Deus manda, você vai lá. Isso é nascer de novo. Você está entendendo? Porque você se render a Deus, você vai conhecer Jesus, você vai ter intimidade com Jesus. Mas se eu não me rendo a Deus, não tenho essa intimidade. Eu estou seguindo Jesus de longe. Está entendendo? Eu me torno um religioso. Eu sou da igreja, mas cadê a intimidade com Deus? E às vezes a pessoa pensa que intimidade é falar em língua. Irmão, não se iluda com isso. Não se iluda com isso. É bom falar em língua, mas eu já vi a pessoa totalmente fora da palavra falando em língua. Isso não quer dizer nada. Você tem que ser guiado pela obediência. Você tem que alinhar a sua vida com a palavra. Você tem que ver, analisar. Será que eu estou vivendo o que Deus está falando? Aquilo que você está vendo, que você está fora, você luta para se encaixar no que Deus está falando. Isso é um novo nascimento. Você entendeu? Novo nascimento. Você deixa Deus recriar você. Tirar as manias, hábito, a malícia, a maldade, a mentira. Isso tudo tem que sair, julgamento. Você quer obedecer a Deus. Você entendeu? Você nasceu no reino de Deus. Você é nascido de Deus. O nascido de Deus é uma pessoa diferente. É uma pessoa que ela não suporta mentira. Ela não suporta pornografia. Nascido de Deus é diferente. Os olhos dela são santos, são puros. O pensamento dela é puro. Entendeu? Ela não é uma pessoa maldosa. Nascido de Deus é como se fosse. Eu não sei como é que eu posso explicar. É como se fosse uma criança grande.
jamais verás o reino de Deus. É o que ele está falando. Você não pode lidar com as pessoas com malícia, com maldade, entendeu? Ódio, mágoa, isso tudo tem que sair. E não é fácil. Cada dia você vai orando, se chegando mais a Deus, sendo sincero com Deus. Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus, porque ele era muito sincero com Deus. Deus, eu errei, mas eu preciso da sua ajuda, eu preciso do seu perdão. Você está entendendo? Às vezes eu fico pensando assim, às vezes passa na nossa cabeça, né? Eu fico pensando em casa. Às vezes a pessoa vê eu pregando, eu não sei como que você me vê. Não sei, eu não sei como você me enxerga. Entendeu? Talvez você me enxergue uma pessoa firme com Deus ou não sei como é que você me enxerga. Mas só eu sei quem eu sou com Deus. Você está entendendo? Quem eu sou para Deus. Deus me conhece, Ele sabe quem eu sou. Eu tenho um coração muito quebrantado para Deus. Se eu erro, Pai, no e-mail, eu sou uma pessoa que eu procuro sempre me humilhar diante de Deus, entendeu? Diante dele, eu me humilho, ele é meu Senhor. Se eu errei, eu vou até ele. Se eu não errei, eu também vou. Você está entendendo? Eu procuro ter uma intimidade, outra coisa. Eu sempre peço a Deus, para Deus sempre me ajudar a ser uma pessoa que deixa de me moldar. Porque quando eu ouço a palavra, se eu tiver certa, glória a Deus, amém. Mas se eu não tiver certa, eu luto para ficar certa. Eu não sou aquela pessoa que me revolta com a palavra, sabe? Ou então eu escuto o que o pastor falou. Não. Gente, eu preciso daquela palavra, eu preciso mudar. Se Deus falou comigo, Ele não falou comigo à toa. Você está entendendo? Deus usou o pastor para falar, você precisa mudar, isso está errado. Aí eu vou ignorar Deus. Irmão, isso vai dar problema na minha vida. Eu acho que Ele falou comigo em vão. Não, mas Ele falou porque Ele sabe que eu estou precisando de você estar naquela área. Eu vou até Ele, Pai, o Senhor está certo, eu fiz, aconteceu, se o Senhor está mandando mudar mesmo, tem que concordar com Deus. Agora eu sozinha não consigo, preciso da tua ajuda e tal. É assim que a gente tem que ser. Agora, quando a gente ouvir um negócio continuar aquela mesma coisa, você não muda, você não entende que Deus está falando com você, que Deus quer que você mude, você não entende isso. Aí quer dizer que você fica agarrado ali e não consegue ver o reino de Deus. Ver o reino de Deus é deixar Deus recriar você. Mas isso também depende de você também. E tem gente que não deixa, turrão. Você está entendendo? Não é bem assim, nada. Aí você atrapalha o que Deus quer fazer com você. Atrapalha o seu novo nascimento. Você entendeu? Porque você vê às vezes coisas em você, quando você ouve a palavra, você vê que aquilo ali está errado. Você está vivendo errado diante de Deus. O que você tem que fazer? Você tem que se limpar. Eu não quero mais viver assim. Quantas vezes eu já orei na hora? Quando eu vejo que é um negocinho que não é, Deus não está aceitando, e a minha carne está querendo insistir naquilo ali, eu falo com Deus, olha, que eu morra para mim mesmo, mas eu não posso deixar de te obedecer. Você está entendendo? Você tem que negar você mesmo. Quando você fazer a vontade da tua carne, você não tem como nascer de novo. Aí ele está falando aqui, vamos lá. Ele está falando assim, em verdade, na verdade, vos digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ele disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe nascer? Você vê que ele não entendia. Ele não entendia o lado espiritual. Nicodemos, ele estava na carne. Você está entendendo? A pessoa, quando ela anda na carne, ela não entende o lado do espírito. Ela pensa até que o pastor é maluco, sabia? Maluco. É, porque ela não entende o lado espiritual. Então ela acha que ela está enxergando a carne. Você entendeu? Ele não está entendendo Jesus, ele não é. Como é que a gente entra lá dentro mais? Como é que um homem
nascer de novo só na mente dele. Você entendeu? Tadinha dessa mulher, né? Quando ela vai dar luz, vai dar, nem cesárea vai resolver o problema, entendeu? Coisa séria. Então ele está dizendo aqui, ó. Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer de quê, gente? Da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Tipo assim, ô Nicodemos, você está querendo entrar numa área que não tem como você entrar, porque você não nasceu ainda da água do Espírito. Ele estava curioso, querendo saber como é que fazia aquela maravilha, como é que aquilo acontecia. E eu e Jesus estavam falando para ele: você não nasceu novo, você não tem como entrar nesse reino, porque você não nasceu da água do Espírito. Pastor, o que é nascer da água? Quando você é batizado nas águas. E o que é nascer do Espírito? É quando você deixa o Espírito Santo de Deus recriar você. Você está entendendo? Você não é mais guiada por você, pela sua mente. Você é guiada pelo que Deus fala. Se Deus fala, vai para a direita, você vai para a direita. Vai para a esquerda, você vai para a esquerda. Você não faz mais a sua vontade. É a vontade de Deus. Por isso que Jesus falou: quem quer me seguir, negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz e me segue. Para você também. Você tem que negar, você não é mais a minha vontade, é a vontade de Deus. Glória a Deus, você é nascido de novo. Então ele disse assim, vamos lá. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Vamos dar uma paradinha aqui. Pastor, me explica isso aqui. O que é uma pessoa nascida da carne? Não. A pessoa, quando ela é nascida da carne, ela acha que ela não precisa perdoar. Se perdoar tá bom, se não perdoar também tá bom. Ela odeia com facilidade. Qualquer coisa ela fica chateada com ar, fica chateada com medo. Isso é uma obra da carne. Lê lá no livro de Gálatas. Contendas, dissensões, ira, porfia, tudo obra da carne. A pessoa, quando ela está na carne, qualquer coisa ela fica chateada. Qualquer coisa ela vira cara. Qualquer coisa ela se ofende. Ela tem facilidade de odiar, facilidade de ficar chateada. Ela não perdoa. A pessoa na carne, ela mente. Ela mente. Ela não tem assim o temor de Deus. Não vou fazer isso aqui, não, isso aqui está errado. Se tiver que fazer mal a alguém, ela faz mal a alguém, sem se preocupar se que aquilo ali vai voltar, porque tudo que você planta, você embora. A pessoa nascida da carne, ela não se preocupa em pecar, não. Se entender, ela vai embora. Mas de qualquer maneira. Uma pessoa nascida do Espírito, ela é diferente, ela tem temor de Deus. Ela obedece. Sinal de uma pessoa nascida do Espírito, ela obedece a Deus, ela obedece o seu pastor, sua pastora. Esse é bíblico, né? Obedecer, a posso fazer. Ela tem o maior temor de obedecer a Deus, pastor, pastora. Ela vê aquela pessoa ali como um líder espiritual, né? Que está guiando ela. Agora a pessoa, como pastor, fulano, vamos fazer isso assim, assim. Ou Deus te chamou para fazer isso assim. Essa pessoa ainda não nasceu do Espírito. Ela ainda não sabe o que é temor, o que é obediência. Ela não entende que a desobediência leva a pessoa a ruína. Não é que Deus vai destruir a pessoa, não. É que está escrito lá no livro de Lamentações de Jeremias 3:39, de que se queixa, pois, o homem vivente? Queixa-se cada um dos seus próprios erros. O Judas, quem destruiu ele, foi o pecado dele. Não é que Jesus que destruiu ele, acabar com ele, não. Ele mesmo se destruiu. Uma pessoa, o Judas, ele não era nascido do Espírito. Os outros eram temente a Deus, obedientes, mas ele não.
vê que os outros, quando Jesus chamou eles, sim senhores, nasciam no Espírito. Aonde Deus mandava eles iam. A pessoa, quando é nascida do Espírito, ela é obediente, ela luta para obedecer. Você está entendendo? A pessoa nascida do Espírito, ela entende que ela precisa ter uma igreja. Pessoa nascida do Espírito, não falta Santa Ceia, não falta culto dia de domingo. A pessoa é dizimista, ela tem um pastor, ela tem uma congregação no lugar onde ela congrega certo. Pessoa nascida do Espírito, gente, ela tem temor de Deus. Ela entende, ela é uma pessoa que entendeu que é impossível viver bem sem Jesus. Que é impossível salvar a sua família sem Jesus. É impossível você ser salvo sem Jesus. Você está entendendo? É impossível você vencer sem Jesus. É uma pessoa nascida do Espírito. Ela tem temor de Deus. Os outros podem dizer que você é fanático, você é maluco, você é doido, mas você não. Estou com Jesus e não há. O Paulo chamava ele de doido, de fanático, mas ele não abria mão de Jesus. Você entendeu? A pessoa nascida do Espírito, ela espera o casamento direitinho. Não é uma pessoa afobada, não, tem que, isso é coisa da carne. Tem que ir, daqui a pouco está aí, estraga o futuro, entendeu? Joga tudo fora. Quantas pessoas tem aí, quando a pessoa fica, né, ainda tá bom, pior, quantas pessoas tem aí, tem 3, 4, 5 filhos, cada um de um pai diferente, ou cada um de uma mãe diferente, porque a pessoa nascida da carne, ela não espera. A pessoa nascida do Espírito, ela tem uma coisa chamada domínio próprio. Isso é fruto do Espírito Santo e paciência. Você sabe esperar a hora certa, entendeu? Então ele está falando aqui, vamos lá. Ele está dizendo aqui, na verdade, vos digo, aquele que não nasceu da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus, porque é nascido da carne é carne, que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhas de ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra aonde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido pelo Espírito. Você está vendo? Assim como o vento assopra, você não sabe nem de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim é a pessoa nascida de Espírito, como eu estava lá no Pastor Mota. O Pastor Mota me chamou, não, você vai lá para a Vila São Luís, eu nem conheci isso aqui. E eu vim para cá, pessoa nascida de Espírito, você obedece a Deus. Ó, vai para um lugar pregar lá, você vai. Você está entendendo? Você é assim, você não é a sua vontade, é a vontade de Deus. Você é obediente a Deus. Aí ele disse, e Nicodemos respondeu e disse, como pode ser isso? Tá vendo? Ele queria entender aquilo ali, mas não tinha como ele entender, porque, por isso que eu estou te falando, se você não for uma pessoa nascida do Espírito, você não entende a linguagem de Deus, você não entende a palavra de Deus, aí as coisas não acontecem. A Lídia, a família dela não era salva por quê? Ela não entendia, entendeu? Ela não entendia a linguagem de Paulo, por isso que não era, por isso que eu estou te falando, você que não é nascida do Espírito, que é na carne, ela não entende. Aí fica ali, toda a vida estacionada. Aí ele está dizendo aqui, diz, como pode ser isso? E Jesus respondeu e disse, tu és mestre de Israel, olha só, e não sabe isso. Você é mestre, não sabe como é que funciona o negócio. Na verdade, tem dito que nós dizemos que sabemos. Porque às vezes você está pensando que é carne, tem alguma coisa, não tem nada a ver não. Então você é mestre de Israel, não sabe disso. Às vezes tem pessoas que estão há anos na igreja, mas ainda não entendeu que Jesus já levou suas doenças, não entendeu
somos servos de Deus. Você entendeu? Eu estou aqui, eu sou. Ah, mas a gente não é filho, a gente é filho e servo, porque a gente serve a Deus. Você está entendendo? Então, nós estamos servindo o Senhor. Nós não somos nada demais. Mas um tempo desse atrás, aconteceu isso. Chegou uma pessoa perto de mim e falou assim: pastor, por que eu prego, a vida dos outros muda, e eu olho para as pessoas ser curadas e eu mesmo não sou, e a minha vida não muda? Falei, irmão, porque primeiro, do jeito que você crê que a vida das pessoas pode mudar, você tem que crer também com a sua vida. Do jeito que você expulsa o demônio da vida dos outros, você tem que expulsar da sua vida também. E você tem que crer que mesmo Deus que opera lá fora, opera na sua vida. Você está entendendo? O que estava acontecendo? Ele estava orando, crendo lá para os outros, para ele mesmo ele não estava. Entendeu? Esse aqui não, tu é mestre de Israel, você não sabe disso aí. Quer dizer que ele. Mas quem era mestre de Israel, irmão, ele era para saber, mas não sabia ainda. Entendeu? Então ele está dizendo aqui, na verdade, digo que nós dizemos que sabemos e testificamos que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei das coisas terrenas e não credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ele está falando, olha, se aqui debaixo, as coisas da carne, você já não crê, imagina você falar lá do céu e você não vai crer nele. Pastor, o que está precisando? Está precisando, gente, a gente se aprofundar mais. Você cair dentro da palavra, mas de uma tal maneira que não. Aleluia! Glória a Deus! Que palavra essa? Não. É quando você chegar em casa, pai, me ajuda. O Nicodemo era furioso, perguntou a ele: me ajuda a crer, Senhor, o que o Senhor fala. Abre o entendimento do meu coração. Me ajuda a entender melhor isso que o Senhor está falando. Eu preciso suar o entendimento do meu coração para o Senhor falar. Você tem que pedir essas coisas, gente. Porque às vezes tem coisa que a gente pede, Senhor, libera o fulano de tal, libera o Bernardinho, Senhor. Deus, eu estou com tanta conta para pagar, mas você não pede a Deus para abrir o seu coração, aí você não entende para a sua história mudar. A Lídia, o que estava dependendo para a família dela ser salva? Vai ver que ela ficava assim, Senhor, salva minha família, Senhor, salva. Ele estava dependendo dela para entender. Às vezes você está pedindo um milagre a Deus, o que eu oro, porque está dependendo de você entender para aquilo ali acontecer. Glória a Deus, por que eu estou até hoje doente? Porque está dependendo de você entender que Jesus já levou as suas doenças. E pelas feridas de Jesus você já foi sarado. Então não está dependendo mais de Deus, está dependendo de você crer. De você entender isso, que você é curado. De você entender que Jesus disse, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. De você também entender que para a gente vencer e salvar a nossa família, a gente tem que procurar uma igreja. Às vezes a pessoa quer vencer um negócio em casa, não tem como. Você vê que toda pessoa que foi abençoada na Bíblia se aproximou de Jesus. Tem que ir para uma igreja, tem que se aproximar de Jesus e o milagre vai acontecer. Glória a Deus. Pedir a Deus, Senhor, eu quero um novo nascimento. Teve uma época que eu fiquei indo no monte toda semana. Uma vez por semana eu subi no monte. Toda semana. Pastor, o que a senhora vai fazer lá? Eu entrei no propósito com Deus. Eu ia no monte buscando um novo nascimento. Falava com Deus, Deus, eu quero nascer no teu Espírito Santo. Oi, meu filhão, Deus abençoe. Amém, amém. Deus abençoe. Então eu fui no monte no propósito de nascer de novo. Eu ia lá, irmão, mas como eu chorava sobre o monte, eu quero nascer de novo. Não quero ser essa pessoa que eu estou sendo. Eu preciso mudar, Senhor. Você entendeu? A gente precisa pedir a Deus, senão você fica ali acomodado, as coisas não mudam. O Nicodemos, ele queria ver o reino do céu, mas como? Ele estava na carne. Tem muita gente assim. Puxa, por que fulano acontece isso sobrenatural na vida de fulano? Na
está mudando e o meu não acontece nada. Você tem que entrar na área espiritual. Você tem que sair da área da carne e passar para a área do espírito. Glória a Deus. Buscar Deus. Amém? Gente, vamos orar então. Oi? Claro, claro, vem cá, Zuzu. A Zuzu, peraí, gente, um minutinho que a Zuzu quer contar um livro. Vem cá, Zuzu. Ela quer contar um testemunho aqui, gente. É que eu estava custando a entender o negócio aqui. Pode ficar à vontade aí. Eu vou contar o livramento que o Senhor Jesus deu ontem, né? Como a pastora fala, que a gente tem que ficar em oração, né? Eu carrego meu filho de oração. Todos os dias quando ele sai, eu entrego a saída dele, a chegada dele, onde o Senhor acompanha os anjos ao redor dele, né? E onde eu estou de hora, estava dormindo, eu gosto de orar assim, meia-noite, 11 horas. Aí eu orei, aí deitei, eu e Paulo, vamos deitar. Um pouco mais o Arthur chega. Oi, filho, chegou, deixei lá a porta. Oi, filho, chegou, mãe. Aí ele, mãe, pai, eu acabei de ser assaltado. Veio um carro na minha frente, aí ele disse, foi da igreja católica, não tem? Vocês sabem que o Arthur chega tarde, né? Aí ele veio andando, aí Arthur falou assim, mãe, veio um carro na minha direção, me cercou, tirou a arma, e a arma não era de brinquedo, era de verdade. Aí perguntou se ele tinha celular, ele sim, falou que sim, né? Só que Arthur tem 2 celulares. Aí um dele bota na mochila, né? E ele leva cartão, essas coisas do trabalho, tudo. E ele estava com a chave na mão, estava até com esse negocinho aqui que estava usando. Deus estava com ele, Jesus te ama, né? Porque o Senhor ama a nós todos, né? Aí o cara falou assim, passa a mochila para cá. Aí o Arthur falou, tá bom. Aí ele, volta, me dá a mochila. Aí ele foi com uma mochila assim do lado do Arthur, né? E levou. Mas graças a Deus, não levou os documentos, não levou o celular que ele tem, que ele comprou, não está pagando, né? Isso aí é para a honra e glória do Senhor. Por isso, uma pastora fala, tem que orar. Um monte de vezes é isso daqui, né? Orando muito, entregando todo mundo, né? Os nossos filhos, os filhos das pessoas que é daqui da igreja. É por isso que é importante você orar sem cessar. Mas quando eu estou em casa fazendo minhas coisas, eu oro para o Arthur, oro para os filhos de todo mundo aqui da igreja. Eu peço a Deus para guardar, para livrar, porque é importante a oração, gente. Vamos orar mais, entendeu? Vamos interceder mais. Vou pedir a Deus mesmo para Deus guardar os nossos filhos, porque Satanás ele não está de brincadeira, não. Entendeu? E eu louvo o Senhor por esse livramento que Ele deu ao meu filho, né? E a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Gente, a palavra de Deus diz que Deus, Ele acampa ao redor dos que temem e guardam. Glória a Deus. E lá no Salmo 91 ele está dizendo que os seus anjos darão ordem ao teu respeito. Né? Como mais um vez está falando aí, isso que eu estou te falando, a importância de você andar com Deus. Essa madrugada, eu estava orando a Deus, eu estava agradecendo a Deus. Eu falei, Jesus, quantos livramentos o Senhor me deu, minha família. Livramento
risco. Tem pessoa que mente e acha que está tudo bem, irmão, você tem filhos. Pelo amor de Deus, o diabo é o pai da mentira, gente. Quando você mente, quando você odeia, joga praga nos outros, isso tudo está caindo em cima da sua família, você não está vendo. Porque o diabo não destrói a primeira pessoa, não tá? Esquece isso, primeiro ele vai direto na família. Ele fez isso com João. Então você, eu sempre falo assim, você é uma porta. Se o diabo passar por você, ele ataca a sua família. Isso é a coisa mais certa, como 2 mais 2 são 4. Eu tinha uma situação aí na minha vida aí, presta bem atenção. Não foi, não xinguei, não matei ninguém, não roubei, não menti. Mas eu estava passando um negocinho aí aqui atrás, que eu senti que eu errei um pouquinho mal com Deus. Meu coração mesmo, às vezes precisa perdoar, precisa limpar o coração. Deus estava falando comigo, falou, limpe seu coração, perdoa. Sabe aquela pior inimigo que você não pode ter. Mas Senhor, perdoa. Mas Senhor, irmão, mas foi uma coisinha assim, pequena, desse tamanhozinho assim, ó. Aí eu acordei de manhã, liguei para minha mãe, alguns dias que eu passei assim, uns 3, 4 dias, minha mãe, não, estou mal, não sei o quê, e orando, amarrando o diabo, mandando o diabo sair, nada. Orando, amarrando o diabo, nada. Aí daqui a pouco me liga meu filho. O que foi? A neném já está uns 2, 3 dias com febre, está enjoadinha. Aí foi até aquele dia que ela veio para cá, né? Que ela estava tudo leitinha, enjoadinha, com febre. Eu orando, amarrando, nada da febre passar. Orando, amarrando, nada da febre passar. Aí sabe o que eu fiz? Porque você tem uma unção. A unção fala com você, você está certo, você está errado. E aquela vozinha lá no meu coração. Está dando uma entrada do diabo na sua vida. Eu estou falando porque comigo também. Se eu deixar ele passar por mim, é cedo ele atacar minha família. O que eu fiz? Fui lá, orei a Deus, fiz uma oração a Deus, limpei meu coração com Jesus. Falei, Senhor, me ajuda a perdoar, estou perdoando, estou limpando meu coração e tal. Fiz uma oração, fiquei tranquilo. Aí eu prendi o mal. Quando foi no outro dia que eu acordei de manhã, já estava temblando, minha mãe lá que me levantava da cama de jeito nenhum. Quando foi no outro dia que eu levantei, que eu acordei de manhã, e aí? Ai, estou bem, graças a Deus, já levantei, estou bem. Liguei lá pro Iguinho, Iguinho, como é que tá aí? Mulher, ele tá bem, tá brincando, tá correndo. Eu sei que se eu errar o alvo, o diabo não vai me obedecer. Ele vai atacar minha família, eu sei disso, eu já aprendi isso. E todos nós temos que saber disso. Não é só eu, todos nós temos que saber. Eu oro a Deus para Deus despertar o povo, Senhor, dá um entendimento que o Senhor me deu, que se eu errar o alvo, a não ser que eu recorra à misericórdia, que nem eu fiz, por lá, entendeu? Limpei meu coração com Deus. Mas se você encasquetar naquele pecado, se você não quiser limpar o seu coração, você pode virar seu Deus. Um minutinho, depois de um minutinho, que eu dei um descuidozinho, o diabo já começou a atacar a minha neta, atacar a minha mãe. Você está entendendo? É assim que ele faz. Até a Natasha estava atacando. A Natasha não está conseguindo dormir direito de noite. Graças a Deus, essa noite ela conseguiu dormir. Você está entendendo? O diabo entra. Por isso que ele está falando, não dê lugar ao diabo. Você é uma porta, ele é uma puta para sujar seu coração, para destruir sua família. Quando eu me consertei com Deus, eu mandei aquele demônio sair, ele saiu, porque às vezes você pensa que é só mandar o diabo sair. Sai, Satanás, sai, você com o coração sujo, cheio de ódio, cheio de raiva, não perdoou, como é que o diabo vai sair? Fala a verdade. Ó, ele só sai quando você está na obediência. Aí ele te obedece. Você obedece a Deus, ele obedece a você. Agora, se você desobedecer a Deus, você vai ficar, sai, Satanás, sai, Satanás. Saio, não. Eu não saio, não. Vai ficar assim, não, você entendeu? É sério. Você está pensando que o negócio é só com você, não é com você, não, até comigo, tá? Deixa eu desobedecer, só você ver se ele sai. Sai nada. É ruim. Ele ataca mesmo.
fiquei até pensando, e às vezes Deus fala no meu coração, tá vendo? Eu falo para você me obedecer por causa disso aí, ó. Não sou eu que faço mal para a sua família, não, mas olha lá, o diabo é. E aí? Ele só veio para matar, roubar e destruir. Quantas vezes eu estou amarrando o diabo, sai Satanás, e orando, e jejuando, e amarrando o diabo, nada dele sair. Aí depois eu ouvi a palavra e entendi que eu estava errado. Eu me consertei e o diabo saiu. Entendeu? Mas você fica lá, sai Satanás. Não, você tem que tomar uma decisão. Não vou obedecer mais Satanás de jeito nenhum. Aí sim ele sai. Entendeu? Para de fazer coisa dele, não faça. Seja uma pessoa obediente, limpa o seu coração, tenha um compromisso com Deus, você vai ver que vale a pena, gente. Deus quer salvar você e sua família, quer fazer você dar a volta por cima. Deus quer fazer coisa grande. A Bíblia diz que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos. Você está entendendo? Os pensamentos de Deus para a gente é coisa grande. Só que a gente às vezes fica ali encasquetado. Tem que ter um novo nascimento. Passa para o lado da obediência. Eu vou obedecer a Deus. Vê o que Deus mandou você fazer. Pastor, eu não estou fazendo. Faça. Não espera chegar igual aconteceu com Jonas, não. Porque Deus é longânimo. Meu pastor pregou isso um dia desse. Deus é longânimo e misericórdia. Pastor, o que é longânimo? Às vezes você decide não fazer o que Deus quer, as coisas ficam indo bem, porque Deus está te dando tempo para você sair dele. Sabia que Deus dá tempo? Quer ver? O Jonas, Deus podia ter deixado o navio naufragar e morrer todo mundo. Ou então podia ter deixado, jogou o Jonas no mar. Foi Deus que mandou aquele peixe engolir Jonas. Deus podia ter não mandado o peixe, deixava ele morrer afogado. Por que Deus mandou o peixe engolir Jonas? Para dar tempo lá dentro do peixe, lá de 3 dias, para dar tempo para Jonas se arrepender. Você está entendendo? Se não deixava o Jonas morrer, não, ele deixou ele lá, para deixar ele arrepender, para ver se ele se arrepende. Então, às vezes você está vendo que o negócio não está dando bom, porque Deus está te dando tempo. Aí você não acha, daqui a pouco. Nem peixe embora. Glória a Deus. Vamos orar então em nome de Jesus. Sim. Gente, só um minutinho que a Natasha vai falar. Uma coisa. Paz, gente, bom dia. Rapidinho, que o Natal está chegando, né? E o que acontece? Ano passado a gente fez um amigo oculto, foi muito legal. E a gente está querendo organizar para a gente poder fazer um amigo oculto de novo, né? Aí o que acontece? A gente quer ver se a gente sorteia os nomes esse mês, vou marcar um dia para a gente sortear o nome esse mês, e a gente fazer a entrega dos presentes na Santa Ceia de dezembro, né? Aí quem for participar já vai se organizando, pensando aí para poder dar o seu nome para a gente poder fazer o amigo oculto. A estimativa assim, do dinheiro a gente colocaria de 15 a 20 reais, né? Para ficar bem acessível para todo mundo, para poder participar. E é de suma importância que quem for participar, a gente venha no dia de entregar o presente, venha no dia de sortear o nome também, para poder ficar tudo bem organizadinho e não dar bolo, né? Então é isso, sobre o amigo oculto. Quem quiser participar, fala comigo ou com a Rose Oliveira, tá? Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Gente, foi boa a Natasha falar sobre o Natal, que depois a gente vamos conversar aí sobre uma situação que a gente precisa passar para a igreja. Glória a Deus, que o pastor conversou comigo, eu te esqueci. Natasha lembrou agora de coisa de Deus. A gente temos que conversar sobre o Natal. Glória a Deus. Faxina de Natal também. Mas, gente, já alerta logo que todos os anos nós fazemos aqui o culto de Natal, que vai começar 10 horas, vai até meia-noite. Meia-noite a gente vai fazer a oração e cada um que puder trazer um pratinho
na rabanada, no pastel, para a gente fazer uma ceiazinha de Natal aqui na igreja. Glória a Deus. Pastora, por que a gente precisa ter um culto de Natal logo na igreja, se é Natal? Irmão, Natal se comemora o aniversário de quem? De Jesus, não é? Então, nada mais justo do que a gente passar o aniversário dele com ele. Glória a Deus. Tem que comemorar o aniversariante, gente. Não, mas eu vou para minha casa da minha tia Bernardina. Irmão, mas quem está fazendo aniversário é Jesus, não é sua tia Bernardina. Glória a Deus. Amém? É isso. Glória a Deus por isso. Vamos para o caminho santo. O que eu vi? Engarrafamento. Deu engarrafamento aqui na hora da entrega das águas. Deu engarrafamento das entregas das águas. Ai, Jesus. Vamos orar, gente? Vamos fechar nossos olhos, vamos orar com Jesus. Amém? Pai, nós viemos a Ti em nome de Jesus, primeiramente para Te glorificar, reconhecer que Tu és o nosso único e verdadeiro Deus, o Criador do céu e da terra. Pai, nós viemos a Ti em nome de Jesus, reconhecer que nós somos dependentes de Ti. Precisamos, ó Pai, do Seu conselho, da Sua direção. Viemos agradecer ao Senhor por essa palavra, Pai, que o Senhor nos enviou nessa manhã. E eu venho a favor dessa pessoa, Deus, que precisa de um milagre, de uma mudança, que precisa, ó Pai, de uma transformação. Ajuda essa pessoa, Pai, seja no seu casamento, seja, Pai, na prosperidade. Oh, Deus, seja na saúde, vivificando. Oh, Deus, muda a história dessa pessoa, visita a casa dessa pessoa agora, acampa lá os seus anjos, Pai, vai tirando de lá barrendo, tirando todo espírito de enfermidade, espírito do desânimo, espírito da miséria, da maldição, todo mal, Pai, em nome de Jesus. A Sua palavra diz que o Senhor já nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição no nosso lugar. Oh, Deus, que a gente tinha que sofrer já foi levado, já foi arrancado. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor ajude essa pessoa, Deus. Liberta aquele parente, liberta aquele familiar, aquele marido, aquele esposo, filho. Oh, Deus, o Senhor fez uma promessa. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo e a tua casa. Pai, essa pessoa que está presa nos vícios, oh, a pessoa não consegue sair, Deus, a pessoa não vê uma saída, liberta essa pessoa, oh, Deus, essa pessoa que está presa nas dívidas, na depressão, na insônia, oh, aquele espírito de ansiedade, Deus, em nome de Jesus, eu estou amarrando e paralisando a ação desses demônios, essa pessoa, Pai, que às vezes tem desejo de suicídio, eu, em nome de Jesus, eu estou amarrando esse demônio, eu dou a ordem a você, o espírito da morte, espírito de enfermidade, espírito de depressão, Satanás, você que está prendendo aquele parente nos vícios, nas drogas, em nome de Jesus, sai daquela pessoa agora, sai do marido, sai da esposa, sai dos filhos, sai da prosperidade, sai da fonte de renda, sai da vida espiritual dessa pessoa, sai agora, vai embora, sai da vida dessas pessoas, desses cadernos de oração, essas fotografias, essa lista de oração, demônio, sai dos nomes dessas peças de roupa, dessas fotografias, eu, em nome de Jesus, eu estou desfazendo todo o seu mal, eu estou quebrando toda a maldição, estou desfazendo tudo que é seu, demônio, sai agora, sai da saúde dessa pessoa, eu, em nome de Jesus,
essas peças de roupa que estão na mão dessas pessoas. Põe o seu poder de cura, Pai. Oh, Deus, aquele poder que o Senhor colocou nos lenços e aventais de Paulo. Eu estou consagrando, Pai, quando a pessoa tomar, ela vai ser livre, liberta de todo mal, doença, vício, todo mal, depressão. E a pessoa vai ser totalmente curada. Até esses que estão feitos, eu declaro todos curados em nome de Jesus, Pai. E eu peço, Senhor, que o Senhor receba dízimo, ofertas que são entregues no seu altar. O Senhor diz que eu não honrarei uma cada um, Pai. Cubra com teu manto sagrado e leve em paz em nome de Jesus. E vocês digam assim seja e graças a Deus. Glória a Deus, gente. Podem terminar de passar agradecendo a Deus. Glória a Deus. Em nome de Jesus já deu tudo certo. Amém? E Deus abençoe aí. Quem quiser falar comigo, eu vou estar aqui na frente, tá, gente? Em nome de Jesus.